Vamos tratar da relação do governo com o Congresso Nacional. Entrevista importantíssima nós recebemos aqui no CNN 360 José Guimarães, ministro da Secretaria de Relações Institucionais, que já está na tela conosco ao lado do âncora Gustavo Uribe, titular do Bastidores CNN, ao lado da Tainá Falcão. Uribe, muito bem-vindos ambos, você e o ministro. Peço para que você faça a primeira pergunta a José Guimarães, ministro responsável pela articulação política do governo Lula. E que está trabalhando mais do que nunca. Seja bem-vindo, ministro. É a primeira entrevista do ministro a um veículo de imprensa desde que ele assumiu a pasta, honrou a CNN Brasil. Agradeço, Yuri, agradeço, Débora. Eu gostaria de começar a nossa conversa, ministro, com a viagem do presidente. O presidente embarcou, está agora a caminho dos Estados Unidos. A gente pode esperar algum tipo de anúncio entre Brasil e Estados Unidos nessa viagem? Bom, primeiro, meus cumprimentos a todos vocês, especialmente os nossos ouvintes da CNN Brasil, e a você, o Gustavo Uribe, dizer que eu estou trabalhando mais do que quando eu estava na liderança do governo, lá na Câmara, porque aqui é trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Então, são muitas as atribuições do Ministério das Relações Institucionais, mas eu gosto de trabalhar, a minha marca é o trabalho e, portanto, isso não me incomoda. Trabalho por convicção, por devoção e compromisso com o projeto liderado pelo presidente Lula. Segundo, essa viagem do presidente ela tem uma importância estratégica muito grande para o Brasil. Primeiro, pelo que o Brasil representa na geopolítica mundial. Não é qualquer país, não é qualquer presidente que vai lá conversar no almoço com o presidente dos Estados Unidos. Eu penso que a minha expectativa, e é a expectativa do governo e do presidente, que seja uma reunião entre os pontos principais que serão tratados. Dois merecem destaques especiais. O primeiro deles é a questão dos minerais críticos. Nós estamos concluindo na Câmara dos Deputados um projeto relatado pelo deputado Arnaldo Jardim, um relatório acertado, combinado o seu conteúdo com o governo, com os ministérios aqui, especialmente da Casa Civil e Planejamento, e nós queremos votar ainda hoje esse projeto de lei. E o presidente vai tratar disso com o presidente Trump. O Brasil é um dos países, o segundo ou terceiro, em reservas, né? Então, isso pode trazer para o Brasil, além do fortalecimento, mantendo a nossa soberania, mas investimentos importantíssimos, estratégicos para fazer o Brasil crescer cada vez mais. Então, isso é um dos pontos que o presidente Lula vai tratar com o presidente Trump dos Estados Unidos. O outro é o combate conjunto ao crime organizado e às fações criminosas. O presidente Lula tem dito para nós, aqui nas reuniões internas, que ele está obcecado a desenvolver ações. E a conversa dele com o Trump, mantendo evidentemente a nossa soberania do Brasil, porque ninguém vai aceitar qualquer interferência em nome de combater o crime organizado na soberania do Brasil, o presidente vai discutir esse tema aqui para ver se consegue estabelecer ações conjuntas, transnacionais para combater o crime organizado do Brasil. Até porque nós votamos a PEC da segurança no Congresso Nacional, na Câmara, estamos esperando para votar no Senado Federal. Eu penso, muita gente até perguntou, o Lula vai nesse momento para os Estados Unidos conversar com o Trump? É uma conversa de estadista como o Lula é. Portanto, eu considero que é uma viagem que pode ser muito proveitosa para o Brasil. Além, evidentemente, das relações bilaterais comerciais entre os dois países, a questão das taxas, que nem todas foram canceladas ainda. Eu vejo que essa viagem é de uma importância vital para o nosso Brasil, porque se tem uma coisa que o presidente Lula tem preservado, é a soberania do Brasil. Ninguém mete o dedo, ninguém mete a mão aqui. O Brasil é dos brasileiros e ele quer fazer dessa potência econômica de minerais críticos hoje que nós somos, estabelecer uma relação de parceria, de compromissos mútuos com políticas que fortalecem cada vez mais a soberania dos dois países. Débora e Então, eu não tenho, viu, Uribe? Eu acho que as pessoas, mas os americanos, os Estados Unidos, o Trump está fazendo a guerra. Claro, nós somos contra a guerra. Aliás, essa guerra, ele vai, evidentemente, que o Lula vai discutir esse assunto também lá, porque
ela está trazendo enormes prejuízos para o mundo inteiro. E o Brasil é um dos países que está sendo vítima de uma guerra que não foi nós que iniciamos, nem estamos promovendo. E ele vai deixar claro para o Trump lá que ele é o maior defensor da paz. A solução para os problemas de cada país não são guerras, e sim parcerias, preservando, evidentemente, os interesses comuns e de cada país. Débora e Yuri. Uribe, obrigada. E, ministro, também muito obrigada por essa entrevista. Ministro, Débora falando contigo aqui de Brasília. A ideia aqui é a gente olhar para frente, não ficar olhando para o retrovisor, mas também é importante a gente entender um pouco do passado para projetar o futuro. Então, ministro, quero falar sobre o episódio da reprovação do nome escolhido por Lula para o STF. Então, a gente está falando do AGU, Jorge Messias, que foi rejeitado pelo Senado. Minha pergunta para o senhor, que é um homem tão experiente na articulação, no diálogo com o Congresso, o presidente Lula e o senhor ficaram chateados, tristes com a atuação do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, nesse episódio? Veja bem, Débora. Primeiro que eu tenho um princípio básico na minha militância política e da liderança do governo que eu exerci nos últimos 3 anos e 4 meses na Câmara dos Deputados, liderança do governo do presidente Lula. Eu assumi, na semana, eu estava aqui, por ocasião da votação do Senado, há 3 dias no exercício aqui do Ministério das Relações Exteriores. Nem os dados completos eu tinha da realidade do Senado. Sempre me baseava muito no que os nossos líderes, os 2 líderes falavam, tanto o Jacques Wagner como o senador Randolph. Portanto, foi um trabalho coletivo. É claro que eu também não vou ficar olhando no retrovisor, tenho que olhar para frente, sem deixar de indicar a gravidade do que houve no Senado. Eu não quero relativizar isso. Não porque eu tenho uma visão, ficar chateado, chorando nos cantos, não. O Senado rejeitou uma das maiores personalidades e mais preparadas do mundo jurídico brasileiro. E por cima disso, um evangélico. Já que essa questão religiosa está tão presente na política brasileira, que não deveria estar, mas o Senado rejeitou um evangélico nato, uma pessoa que tem uma visão de fé, que eu fiquei impressionado com os conhecimentos que a gente vai tendo com a pessoa em todas as reuniões que fizemos. Claro que a gente fica chateado. Eu aprendi uma coisa, quando a gente é derrotado, vai para casa, lembra as feridas e depois retoma com altivez. Não pode ficar chorando nos cantos. Só aproveitando rapidamente, Lula vai insistir no Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal? E veja bem, o Lula não conversou conosco ainda sobre isso, nós não sabemos, ele está refletindo, não deu nenhuma declaração, e ele orientou nós o quê? E no caso do Ministério aqui, retome o diálogo. Quando chegar de viagem, a gente vai processar isso tudo e tomar as decisões que foram necessárias do ponto de vista do que pensa o presidente. Tanto é verdade que tem várias causas, Gustavo e Débora, dessa derrota. Por exemplo, o que influenciou muito, todo mundo sabe, o Banco Basta, né? Esse episódio influenciou muito. O fato de nós não termos instalado a CPMI, o fato de nós não termos criado um instrumento parlamentar de investigação, ainda que a Polícia Federal esteja fazendo um trabalho brilhante na apuração dos fatos daqueles que cometeram o crime contra o sistema financeiro brasileiro. Mas o fato é que acho que a gente tem que pensar para frente. O presidente, ao viajar, me orientou. Eu procurei ontem, tanto eu como o ministro Bruno Moretti, o presidente da Câmara. O episódio foi no Senado, conversamos, nós precisamos votar hoje e amanhã 2 projetos, nós temos 3 projetos na Câmara Federal que são estratégicos do ponto de vista do Brasil. Os minerais críticos, um relatório bem ajustado, a questão dos combustíveis, que o governo está fazendo um esforço muito grande, o PLP 114, que foi apresentado pelo nosso líder do governo, para votar, para não recair sobre o consumidor o aumento da gasolina, porque essa guerra não tem fim e ela está trazendo prejuízos enormes. A Europa está dizimada, destruída por conta dos efeitos dessa guerra. Queremos votar esse projeto e a escala 6x1, que é mais para o final do mês. E nós vamos conversar com o presidente da Câmara, porque é assim. Tem que ter diálogo, não adianta
raiva desse momento é o que não pode ter nas nossas relações. Estabelecendo de que lado nós estamos, todo mundo sabe qual é o nosso lado, e dialogar institucionalmente com os dois presidentes. E vou dizer também, hoje eu estive com o senador Davi Alcolumbre. Eu fui para uma sessão da Câmara Federal de comemoração dos 200 anos da Casa, aliás, uma sessão muito boa, e lá fui à casa do presidente do Senado conversar sobre os projetos para serem votados. É isso que tem que fazer, evidentemente, sem deixar de considerar e reconhecer a gravidade. É a primeira vez que o ministro do Supremo foi rejeitado. E não é qualquer ministro, é um evangélico, uma pessoa preparada. Ele não foi rejeitado por conta de algum problema do ponto de vista técnico do seu conhecimento. Teve, evidentemente, uma decisão política, nós respeitamos, mas não concordamos. Eu acho que o Senado cometeu um erro grave e que nós assumimos a derrota. Mas isso, a roda gira. Tudo isso vai ser debatido, eu acho, na campanha eleitoral. Portanto, o meu papel aqui é rearticular. E acho que daqui para amanhã nós temos votações importantes e toca a vida continua. Eu sou assim em 20 anos que eu exerço o mandato de deputado federal. Yuri Pita. Obrigado, Uri. Ministro parafraseou uma frase que o próprio presidente Lula fala, né? Se perdeu a eleição, lambe as feridas, chora em casa e segue a vida, né? Quando fazendo essa menção aí ao que aconteceu no Senado. Então, olhando para outras duas pautas, para a gente girar bastante os assuntos aqui, ministro, duas questões que devem também ter efeito no debate eleitoral. A discussão sobre a taxa das blusinhas, o senhor acredita que é possível sim rever esta taxação das compras online e isso vai ser importante para a disputa eleitoral? E a questão de bets, que está sendo muito debatida também, tem pesquisa eleitoral mostrando hoje quanto há uma percepção negativa da sociedade brasileira em relação a isso. Foi um erro também do governo ter regulamentado as bets, a despeito de haver a necessidade de se fazer isso, porque era uma realidade, né? Já havia todo um mundo de apostas online acontecendo no país? O Brasil de hoje coloca temas que nós não imaginávamos que estivessem postos há um ano atrás. E essa questão das bets é uma delas. O governo começou a discutir. Nós não temos ainda uma posição definida o que fazer. Mas vejam que já no lançamento do Desenrola, que foi lançado essa semana, um programa importantíssimo para o país, porque vai permitir que as famílias renegociem suas dívidas, e isso atinge fortemente as pessoas que ganham até 5 salários mínimos, com desconto de até 90%. Já lá, o governo propôs que aqueles que renegociaram as suas dívidas não podem migrar para jogos via online, porque esse é um problema que acontece generalizadamente no Brasil, que compromete o endividamento das famílias brasileiras. Portanto, nós temos que tratar disso. Ou acaba ou faz uma regulamentação radical. E a taxa da blusinha? E a taxa da blusinha. Nós votamos na Câmara, no Senado, foi uma decisão majoritária das duas casas. Na época, nós não tínhamos nos dado conta do efeito que isso tinha. O governo está discutindo. Eu já dei minha opinião favorável, pessoal. Acabar com a taxa da blusinha. E já externei isso para o presidente naquela entrevista coletiva que dei. Mas o governo está discutindo, não tem uma posição oficial ainda, nós estamos conversando e eu penso que logo, logo o governo vai poder tratar desse tema. Mas eu tenho uma opinião pessoal que acho que nós deveríamos acabar. Não é só porque há muita interpretação errada sobre isso, porque eu encontro muita gente na feira, na barraquinha, na venda das luzes, isso. Ô deputado, pede para o Lula para acabar com essa taxa. As pessoas às vezes não sabem nem o que está falando, mas colou. E foi o Congresso que votou. Não foi, foi o Congresso que votou. Portanto, eu acho que o governo vai discutir isso aí na hora certa e tudo que nós pudermos fazer para passarmos essa etapa de polarização, entregarmos o Brasil ao Lula pela 4ª vez, eu penso que nós temos que fazer para deixar o Gustavo, Débora e o país estabilizado. Cada dia os dados econômicos são extraordinários. O Brasil hoje é uma potência, está se transformando numa grande economia por conta das medidas que nós estamos tomando. Só desses 15 dias nós lançamos o MOVE 2, que
que é um programa que vai beneficiar sobretudo os caminhoneiros, e lançamos o Desenrola, que para mim é a joia da coroa para enfrentar o endividamento das famílias brasileiras. Débora e Yuri. Ministro, vamos chamar Pedro Venceslau para uma pergunta. Ministro, bem brevemente, 2 perguntas em uma. Primeiro... Para a gente concluir, né? Articulação política do governo induziu o presidente ao erro, não soube passar uma contabilidade correta no caso do Messias, e a ideia é que o presidente Lula indique um novo nome ainda antes da eleição ou só depois da eleição, e pode ser o próprio Messias novamente? Sobre a indicação de um novo nome ou do Messias, ou quanto fará, o presidente não conversou conosco, portanto, ele não externou nenhuma opinião sobre isso. Tudo que está saindo na mídia é pura especulação. Aliás, é bom dizer, a única pessoa que falou pelo governo foi eu, na noite do episódio da derrota do Messias. Eu fiz uma entrevista ao lado dele, externando a posição, lamentando a posição do governo. O presidente Lula não fez qualquer manifestação e ele não conversou conosco sobre se vai encaminhar ou não, quando, agora ou antes da eleição. Eu não arriscaria um palpite nisso, não arriscaria. E segundo, veja bem, eu conhecia muito a Câmara. Eu nunca errava meu prognóstico na Câmara. Mas o Senado, eu comecei a lidar com o Senado há 3 dias da votação, sempre reunido com o Jacques Wagner permanentemente. E o seguinte, o Senado, cada um é uma instituição, cada um é uma autarquia. Fica difícil, às vezes, você lá não tem o líder, pouco apita. Na Câmara, o colégio de líderes define muita coisa, que foi a minha experiência como parlamentar. Então, eu não diria, como líder lá, eu não diria, meu caro, que foi um erro de articulação ou dados contraditórios ou inverídicos que foram passados para o presidente Lula. Eu acho que foi a realidade do Congresso. O Congresso teve uma posição, aliás, o Senado teve uma posição que optou politicamente, a oposição se unificou, porque também não quer apuração da história do Master, a oposição que era, que está até a tampa envolvida nesse episódio, e, portanto, se articularam e derrotamos o Congresso. O Senado derrotou o evangélico, o nosso jurista Messias. Vida que segue, o governo não se acabou, muito pelo contrário. Olhem as medidas que nós estamos anunciando. E vamos, evidentemente, nos preparar para a disputa e ganharmos a eleição novamente. O senhor está com a agenda atribulada, eu vou fazer uma última pergunta rapidamente. E 2 em uma. Primeiro, tem-se falado em Jorge Messias como ministro da Justiça. O senhor é favorável que ele assuma o Ministério da Justiça? Segundo, como o senhor encontrou Davi Alcolumbre hoje? O que ele respondeu sobre essa questão, por exemplo, da recusa de Jorge Messias? Primeiro, se o companheiro Messias vai permanecer na AGU ou vai para uma outra pasta, eu não tenho conhecimento e nem o presidente Lula deu qualquer opinião para mim. Eu não sei. Tudo isso está saindo na imprensa, é especulação. Eu aprendi a coisa, a imprensa especula, que é o direito dela, mas nem sempre as especulações correspondem com as decisões que, porventura, serão tomadas. Segundo, para a gente encerrar, o meu papel aqui é conversar com todos, com o nosso bloco de base parlamentar e com a oposição e com os 2 presidentes. Ninguém governa o país, eu disse isso hoje na sessão da Câmara, se nós não tivermos uma relação institucional respeitosa com os 3 poderes, judiciário, legislativo e o poder executivo. Encontrei o presidente do Senado hoje tranquilo, me disse que quer continuar colaborando com o governo, que topa votar esses projetos, o que o Hugo bota votar, ele vota lá, e vida que segue. Sobre isso, rapidinho. Qual vai ser o desdobramento do ponto de vista eleitoral? Aí o pessoal começa a especular. Aí como é que vai ficar o Amapá, como é que vai ficar isso ou aquilo? Eu acho que isso é tema para tratar no momento de recomposição como esse que nós estamos fazendo, sem deixar de reconhecer. Eu acho que nós vamos ter, Gustavo Uribe, uma das eleições mais importantes da história democrática do Brasil. E ninguém está mais preparado do que o Lula para enfrentar esses temas todos. 6-1. O Senado vai ter uma comissão especial, isso pode atrasar um pouco
a promulgação. O senhor acredita que não? É um tema central para o governo e com certeza vai estar no centro da campanha eleitoral. Nós temos um calendário na Câmara. O presidente instalou a comissão, nós temos 2 bons quadros, o relator que é o Léo Trades, da Bahia. Léo Praz, aliás, da Bahia. Meu amigo, conheço muito ele, uma pessoa muito leal aos nossos pressupostos do governo. E o Alencar, que é o presidente. A nossa expectativa é votarmos na Câmara mais ou menos dos dias 20 e 21, que foi o compromisso do presidente Hugo Mota. E aí, votado na Câmara, vai para o Senado. Temos ainda o Senado final de maio, mês de junho e 15 dias de julho. Eu acho que é tempo suficiente para votarmos também no Senado. Se depender do governo, nós queremos dialogar, negociar, mantendo a espinha dorsal do projeto que o presidente Lula encaminhou para o Congresso Nacional e votarmos nas 2 casas nesse primeiro semestre, que é uma grande vitória do Brasil. Hoje o Brasil já está convivendo com essa ideia. Eu recebo, Uribe, empresários aqui, todo dia dizem, não, eu quero ver como é que vai ser, mas eu já faço isso na minha empresa. Então é um outro momento, eu acho que nós estamos avançando bem e eu penso que é uma pauta central para o debate eleitoral, que eu quero ver quem que vai ser contra. Yuri, Débora? Hora de encerrar aqui a conversa, poder liberar tanto o ministro quanto o Gustavo Uribe, que fez hora extra, e agradecer demais José Guimarães, ministro da Secretaria de Relações Institucionais. Primeira entrevista exclusiva aqui para a CNN, obtida pelo Gustavo Uribe. Bom trabalho a ambos. Muito obrigado, meus caros. Quero agradecer especialmente aqui o Gustavo Uribe, que está me entrevistando, e dizer ao Brasil, não foi fácil a última coisa, eu deixar de ser candidato no Ceará. Eu tinha uma eleição de deputado federal absolutamente tranquila, estava disputando com posições muito promissoras no Senado, mas o meu compromisso com o projeto representado pelo Lula é muito maior do que meus projetos individuais, por isso que eu assumi esse desafio de comandar esse ministério que tem problema demais, mas quem gosta de trabalhar e quem tem espírito público enfrenta todo, dá resposta e, sobretudo, comanda uma relação civilizada e respeitosa com o Congresso Nacional. Obrigado, ministro. Obrigado, Débora e Yuri. Obrigado mais uma vez também ao Pedro Venceslau, que participou aqui conosco.